A receita de hoje é um bolo de chocolate super fofinho com uma cobertura de chocolate deliciosa. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos para a receita. E gente, primeiro nós vamos ligar o nosso forno e vamos deixar ele pré-aquecendo em 180 graus. E agora para nossa massa nós vamos precisar de 3 ovos inteiros, uma xícara de açúcar. E nós vamos bater muito bem o ovo com açúcar até virar um cremezinho bem clarinho e super volumoso. E gente, nosso cremezinho já está pronto. Eu bati ele aqui por 8 minutinhos. E gente, olha o ponto dele, ele fica super clarinho e fica bem volumoso. Esse passo aqui, se você não quiser ou não tiver uma batedeira, pode fazer manualmente batendo com o fouet. Gente, eu vou ligar aqui a batedeira novamente, nós vamos colocar aos poucos uma xícara de óleo. E a xícara que eu estou usando é essa aqui, e ela tem 200 ml. Gente, bati muito bem e o óleo já se dissolveu no creme. E gente, aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E se a sua farinha de trigo tiver fermento, não coloque mais. Nós vamos colocar uma parte aqui dessa farinha, sempre peneirando para o bolo ficar bem fofinho. Aqui eu tenho uma xícara de chocolate em pó 50% cacau. E nós vamos colocar uma parte desse chocolate em pó, peneirando sempre, para não ficar nenhum gruminho na massa. E aqui eu tenho uma xícara e meia de leite. Nós vamos colocar um pouco aqui desse leite. E nós vamos mexer com o fouet delicadamente de baixo para cima para nossa massa ficar bem fofinha. Nós vamos colocar mais um pouco da farinha de trigo. Vamos colocar um pouquinho do chocolate em pó. E você pode estar usando o achocolatado também. Vamos colocar mais uma parte do leite. E agora vamos mexer bem delicadamente com o fouet de baixo para cima. Agora vamos colocar a última parte da farinha de trigo. E a última parte do leite. Agora nós vamos mexer delicadamente de baixo para cima com o fouet. E agora, para finalizar nossa massa, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento químico para bolos. E agora é só mexer bem delicadamente de baixo para cima até tudo ficar bem homogêneo. E gente, olha como essa massa fica linda. Gente, eu vou estar usando uma forma de 24 centímetros de diâmetro. Eu untei ela com óleo e farinha de trigo e agora é só colocar nossa massa. E agora é só levar para o forno de 45 a 50 minutinhos em 180 graus. Gente, meu bolo já está pronto. Ele ficou 51 minutinhos no forno em 180 graus. E para saber quando o nosso bolo estiver pronto, a gente vai pegar uma faquinha e nós vamos furar o bolo. Se a faquinha sair bem limpinha, quer dizer que o bolo já está pronto. E eu deixei meu bolo esfriando por mais ou menos uns 10 minutinhos e a gente já pode desenformar. Primeiro eu vou passar uma faquinha aqui em toda a lateral e também na partezinha no meio do bolo para ele ficar solto. E para esse bolo ficar mais soltinho, eu dou uma chacoalhadinha nele pra frente, para ele poder sair. Aí ele já estava bem soltinho, então eu peguei um prato e virei ele. E como eu não quero que essa partezinha do fundo fique pra cima, eu virei ele nesse prato e depois eu peguei outro prato que o bolo iria ficar e virei de novo para a partezinha certa ficar pra cima. Dou uma acertadinha no bolo para ele poder ficar bem no meiozinho. E agora a gente vai começar a fazer a nossa calda. E para nossa cobertura nós vamos precisar de meia caixinha de leite condensado,
2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau, você pode estar usando no lugar do chocolate em pó achocolatado. E meia caixinha de creme de leite. E antes de levar para o fogo, nós vamos dar uma mexidinha com uma espátula. Com tudo bem homogêneo, agora é só levar para o fogo. Agora nós vamos ligar o fogo médio e vamos cozinhar essa calda sem parar de mexer. E, gente, para saber quando a nossa calda estiver pronta, assim que começar a ferver, nós vamos contar 30 segundinhos sempre mexendo no fogo médio. Depois que passar esses 30 segundinhos, nós vamos desligar o fogo e vamos mexer essa calda por mais 1 minutinho. E esse foi o resultado da nossa cobertura e agora é só colocar em cima do nosso bolo. E para finalizar o nosso bolo, nós vamos colocar um pouquinho de granulado. E esse foi o resultado do nosso bolo de chocolate. E, gente, esse foi o resultado do nosso bolo de chocolate. Gente, esse bolo fica super fofinho. É muito fácil de fazer, muito prático. É aquele bolo que você faz assim em minutos. É muito fácil mesmo. E, gente, é muito rápido e fica delicioso. E se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueçam de deixar o like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui no canal só tem receita prática e deliciosa. E ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma receitinha nova. E a gente se vê na próxima receitinha. Tchau!